Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. E começamos falando de falta de aplicação de verbas na educação, como determina a Constituição. O Estadão revela hoje que 8 em cada 10 prefeitos do país não aplicaram o mínimo de 25% de verbas na educação, como manda a Constituição. Incorrem com isso na Lei de Responsabilidade Fiscal e podem ficar inelegíveis. Sabendo disso, esses prefeitos fazem uma movimentação para que a Câmara aprove uma isenção de punição, como já fez, inclusive, o Senado. Os prefeitos alegam que não fizeram os investimentos por causa da pandemia, com as escolas fechadas, mas especialistas alegam que esse pretexto não cola, porque outros investimentos poderiam e deveriam ter sido feitos, como, por exemplo, em tecnologia. O levantamento que mostra que 81% dos municípios, numa amostragem, não cumpriram essa regra constitucional é da própria Frente Nacional de Prefeitos. Os detalhes você encontra nas plataformas do Estadão. Estados e municípios já exigem o comprovante de vacinação para uma série de atividades, mas o presidente Bolsonaro pretende, na prática, acabar com isso. Ele anunciou que vai enviar ao Congresso uma medida provisória determinando que somente o governo federal possa estabelecer esse tipo de exigência. A ofensiva de Jair Bolsonaro contra o passaporte dentro do país torna ainda mais remota, por exemplo, aquela chance de atender a uma recomendação da Anvisa para exigir o documento de estrangeiros chegando ao país. Enquanto isso, os primeiros estudos que chegam da África do Sul e da Inglaterra indicam que a variante Ômicron tem uma capacidade de burlar vacinas, o que torna mais transmissível, né, essa cepa. Por outro lado, em 3 semanas foram registrados poucos casos de sintomas mais sérios e nenhuma morte causada pela nova cepa. Contra as medidas restritivas impostas por vários governos para controlar também as contaminações pelo coronavírus, o fim de semana na Europa foi marcado por protestos. No sábado, manifestantes foram organizados ali em países como Áustria, Holanda, Alemanha. Ontem, domingo, foi a vez de Bruxelas, onde as demonstrações rapidamente saíram do controle, se tornaram violentas e transformaram as ruas da capital belga em uma praça de guerra. Aqui no Brasil, enquanto isso, a inflação do setor de serviços vai dando as caras com aumentos de preços que ocorreram principalmente entre julho e outubro, ou seja, coincidindo com um período de flexibilização no isolamento social e a retomada de atividades quase que normalmente em vários pontos do país. É o que revela um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens e de Serviços, que foi pedido pelo Estadão, que está publicado na edição de hoje. Você encontra os detalhes também no nosso portal. O levantamento mostra, por exemplo, que de uma lista de 62 serviços, 92% aumentaram os preços nesse período de julho a outubro, liderança para as passagens aéreas, com aumento de mais de 107%. Para os aplicativos de transporte, isso aí muita gente está sentindo no bolso também, aumento de mais de 47%. Confira a lista lá no Estadão para entender o que você está pagando. O presidente Bolsonaro disse que a Petrobras vai começar a anunciar a diminuição do preço dos combustíveis nos próximos dias e que essa redução vai se estender por algumas semanas. É um anúncio que ocorre às vésperas de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos. Os dirigentes municipais eles vão estar em Brasília nessa semana e uma das reivindicações deve ser justamente sobre a redução do preço do diesel. Por quê? Porque os prefeitos estão preocupados com o preço do combustível, que pressiona, né, muitos deles a reajustar as tarifas de ônibus do transporte coletivo já na virada do ano. No esporte, destaque para alegrias e dramas nessa reta final do Brasileirão. Hoje será concluída a 37ª rodada, que é a penúltima, e na quinta-feira serão concluídos todos os jogos, terminando o Campeonato Brasileiro na 38ª rodada. Do lado da alegria, a principal do Atlético Mineiro, que recebeu a taça ontem do bicampeonato conquistado 50 anos depois. Estavam lá o Reinaldo, grande ídolo da torcida, também o Dadá Maravilha, que foi autor do gol do título de 71, ele estava lá conduzindo a taça, então muita festa no Mineirão. Por outro lado, o Grêmio jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo contra o Corinthians, abriu o placar, mas
cedeu empate no finalzinho, 1-1, e o Grêmio pode ser rebaixado hoje no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele tem que ganhar o próximo jogo dele contra o Atlético Mineiro, que é quinta-feira, mas torcer para que Cuiabá e Juventude não façam nenhum ponto, percam os jogos que eles têm hoje. O Cuiabá enfrenta o Fortaleza e o Juventude enfrenta o São Paulo, e torcer para que eles percam na quinta também. Então são grandes as chances do Grêmio cair hoje. Você encontra essas contas todas da matemática da bola lá no portal do Estadão. E a gente encerra falando sobre o Facebook, que não é o único que está de olho no metaverso, né? Esse conceito que pretende simular universos em ambientes digitais a partir do uso da realidade virtual e aumentada. O Tinder também está explorando como levar encontros para mundos completamente digitais. O Estadão conta hoje que o plano é criar avatares que seriam transportados para esse metaverso, então os usuários poderiam interagir por áudio em tempo real, em espaços virtuais, como bares. E nesse rolê aí digital, as pessoas expressariam interesse uma pelas outras, tal, depois poderiam continuar a paquera em conversas privadas e transportar isso também para encontros mais orgânicos. Tem novidades também desse mundo muito doido, né, que é o metaverso, no Estadão de hoje. Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Boa semana a todos.